Bom dia, meus queridos irmãos da Casa de Oração em Itaperuna. Foi uma alegria e também uma grande responsabilidade receber o convite do irmão Jorge, esposo da irmã Esterlândia, para compartilhar com os irmãos o estudo desta lição maravilhosa que nós até estudamos aqui em Madureira ano passado, e eu acredito talvez os irmãos também, mas está sendo repetida e com certeza vai ser uma bênção. O título da lição dessa semana é Avivamento segundo as Escrituras. Nós vamos observar, conforme os textos que nós temos lido durante a semana, como que se processou nos dias do rei Josias esse avivamento promovido pelo, pelo rei tão jovem, mas que sentiu no seu coração que algo precisava ser feito em prol da, da melhor obediência aos mandamentos do Senhor. Né? Nós temos nos livros lidos, né? Nós lemos nas histórias dos reis de Israel, reis de Judá, muitas dificuldades que eles viveram, muitas decadências, e começa com o rei. O povo acabava vivendo uma situação de miséria espiritual, mas na maioria das vezes o culpado disso era o próprio rei, porque dava o mau exemplo. Né? Por exemplo, nós lemos no capítulo anterior, capítulo 21, no versículo 2, que Manassés fez o que era mal perante o Senhor em Jerusalém, né? Fez o que era mal perante o Senhor. É triste ver quando um governante ele age dessa maneira, sem considerar a soberania de Deus no seu governo. E o povo, que já tem uma tendência à desobediência, quando o governante passa esse exemplo mal, aí que facilita mais ainda a decadência espiritual e moral. Né? O sucessor desse rei Manassés, nós observamos também no capítulo 21, versículo 20, ele também fez o que era mal perante o Senhor, como foi o seu pai Manassés, versículo 20, né? Ele andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Então o rei Josias, quando ele assumiu o seu governo, ele estava diante de uma situação que ele poderia dar continuidade àquela situação de decadência ou fazer uma grande reforma, uma grande revolução espiritual. E foi isso que ele sentiu o desejo de fazer. Uma grande mudança, uma grande alteração na conduta espiritual, começando por ele e, naturalmente, atingindo todo o povo. Então, nós vamos observando durante a semana várias passagens que nos mostram, né, essa, vamos dizer assim, essa decadência e depois a restauração. Eu fiz alguns apanhados e quero deixar com os irmãos o texto de. Perdão. Antes de falar no texto que eu citei, eu queria lembrar do Salmo, o Salmo 119, o Salmo da lição. Nós temos aqui o salmista reconhecendo a sua miséria espiritual, quando ele diz que a minha alma está apegada ao pó. Quando alguém fala dessa forma, é porque realmente a sua vida espiritual está muito debilitada, né? Muito enfraquecida. E o salmista reconheceu essa situação. Mas ele também
Busca o Senhor através dessa simples oração. Vivifica-me segundo a tua palavra. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza espiritual, nós reconhecemos que precisamos de cura espiritual, vem então a voz de Deus, vem a mão de Deus ao nosso encontro, quando nós oramos a Ele dessa maneira como o salmista orou. Vivifica-me segundo a tua palavra. O Senhor está sempre disposto, meus amados irmãos, a nos curar, a nos libertar das nossas enfermidades espirituais. Mas para isso nós temos que reconhecer, como diz o salmista, a minha alma está apegada ao pó. Eu tenho que sentir que a minha vida espiritual, muitas e muitas vezes, não está dentro do padrão que o nosso Senhor Jesus estabeleceu. A igreja do Senhor Jesus, ela segue um padrão diferente dos estabelecidos para o povo de Israel antes de Cristo, porque eles viviam sob uma lei de Deus, obviamente, mas que nenhum deles tiveram condição de serem fiéis em todos os preceitos da lei, e por não terem sido fiéis nesses preceitos, eles tiveram dificuldades de se relacionarem com Deus. Para sanar essa situação de dificuldade de relacionamento com Deus, foi que Deus, olhando esse mundo de tal maneira, como diz lá em João 3,16, e se compadecendo desse mundo, ele enviou seu Filho unigênito, para que aqui nesse mundo demonstrasse aos homens que havia ainda uma solução a todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, que se arrependesse dos seus pecados, teria garantida a vida eterna. Portanto, avivamento começa, melhor dizendo, com essa noção de que nós precisamos pensar em mudanças de comportamentos. Às vezes são mudanças difíceis porque já estão tão enraizadas nos nossos costumes, nos nossos dia a dia. Eu digo como igreja, que às vezes nem percebemos, nem atinamos para esse grande e grave perigo que praticamos. Ali no povo de Judá, e aqui inclui Israel também, porque quando nós falamos Judá, a gente pensa nas 2 tribos do sul, e Israel, as 10 tribos do norte. Então, naquele ambiente ali, havia situações deploráveis, muito, muito triste mesmo, no meio daquele povo. Vocês viram o texto que estava aí na tela, né? A gente via que até sacrifício humano se praticava nos dias do rei Josias, quer dizer, nos dias que antecederam o rei Josias também. Por isso que o versículo que nós colocamos aí na tela para vocês diz assim, o versículo 23, capítulo 23, versículo 10, né? Também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho ou a sua filha como sacrifício a moleque. Esse termo Tofete, segundo o comentário na Bíblia de Estudo, significa provavelmente fogueira, e designava o lugar onde
em algumas circunstâncias, eram oferecidos sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos, meus irmãos. Já imaginou que situação é essa de oferecer, o povo de Deus oferecer algo que era abominável, era condenado pelo Senhor, mas eles trouxeram esses costumes. Eles trouxeram esses costumes dos gentios. E aos poucos esses costumes foram sendo introduzidos no seio do povo de Judá, do povo de Israel. Portanto, avivamento implica em reconhecer essa degradação espiritual. Segundo avivamento é a destruição dos ídolos. A idolatria é uma prática que o Senhor sempre abominou. A idolatria ela está presente em muitos aspectos nas religiões. De uma certa forma, de uma certa maneira, ela está presente. E o grande perigo da idolatria é que ela tira o foco, o olhar para o Senhor Jesus. Quando vocês vão em certos templos onde tem ídolos e conversa sobre isso com os responsáveis por aqueles templos, muitas das vezes eles vão dizer, não, isso aqui, a gente não adora isso não, isso aqui é para trazer lembrança, é como se fosse uma fotografia, a pessoa olha assim e lembra de fulano, lembra de ciclano. Gente, essa é uma explicação que não faz sentido, porque você vê que muitas pessoas se ajoelham diante daquele ídolo ali, daquele objeto, e clamam por ele as suas benécias, os seus socorros. E isso é um perigo muito grande, porque nós não podemos confiar em homens, por mais santos que eles tenham sido. Até pessoas que às vezes não buscam um ídolo com formato humano, mas idolatram o próprio livro, a Bíblia. Tem uma certa observância com a Bíblia como se fosse algo sobrenatural. Isso também pode causar uma idolatria. De maneira que a idolatria é algo que precisa ser estudado e retirado do meio do povo de Deus que quer servir ao Senhor. Nós não estamos falando de avivamento para quem não pertence à igreja, mas nós estamos pensando em avivamento a quem pertence à igreja, não é verdade? A quem faz parte da igreja. O ímpio, não, esse nós não podemos nem questionar, ele faz o que ele quiser fazer. Nós não estamos aqui para orientá-los na maneira deles viverem. Eles devem escolher a sua forma de viver. É claro que nós sabemos que essa é uma forma errada, mas é o que eles escolheram. Segundo Reis, então, 23:19, nós lemos, também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. Esta foi uma grande mudança que o rei Josias promoveu. Em Jeremias capítulo 7, versículo 30, nós lemos que o profeta Jeremias escreve: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para contaminarem. É triste
É triste, meus irmãos, é triste pensar a casa do Senhor, o local mais sagrado para os judeus, o local mais respeitado para os judeus e também para nós, embora nós saibamos que hoje o Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas, mas naqueles dias a casa era o local onde Deus morava. Ele se apresentava aos sacerdotes. E olha o que está escrito, segundo Jeremias. Eles colocaram ídolos na casa do Senhor, ídolos para o contaminarem. Olha, Deus tem sido paciente, irmãos. Quando nós vemos isso, Deus tem sido muito paciente. Por causa dessas situações assim de desrespeito à sua divindade, de respeito ao seu poder. Eu acho que isso é uma afronta gravíssima ao nosso Deus. Infelizmente, é isso que muitas vezes tem acontecido nos nossos dias. A casa de Deus tem sido profanada, talvez não com ídolos, como nesse caso aqui de Jeremias, e também lá no caso de Josias, mas, infelizmente, a casa tem sido profanada de muitas maneiras, né? Que o Senhor nos ajude a entender isso, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Deixamos bem claro isso. Havia realmente uma decadência terrível no sentido espiritual entre o povo nos dias do rei Josias. Terceiro item que eu gostaria de observar com os queridos irmãos. Nesse terceiro item, nós temos aqui a questão do ocultismo, do misticismo, que está impregnado no coração do homem. E avivamento, meus irmãos, é exatamente uma limpeza dessas questões místicas e ocultas que impregnam o coração do ser humano. Muitas vezes só adentram nos nossos corações, né? Isso faz parte do nosso maneira de viver, que infelizmente não agrada ao Senhor nosso Deus. É claro que não agrada. E olha o que está escrito, né? Olha o que está escrito em 2 Reis 23, 24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Olha só, aquele livro encontrado na casa do Senhor pelo sacerdote Ilquias revelou essas mazelas espirituais que estavam no seio do povo. Consulta aos médiuns, consulta aos feiticeiros, a idolatria e todas as maneiras abomináveis. Olha, meus amados irmãos, esta é uma lição para repensarmos como estamos vivendo o padrão que o Senhor deseja. Como estamos agindo como o Senhor almeja que possamos fazer. Como estamos vivendo, meus irmãos? Essa questão de feitiçaria, de médiuns, a igreja tem uma missão de amor muito grande para demonstrar, através de um forte testemunho, de que há uma nova esperança para esses que seguem
esses caminhos. Eu sou testemunha disso. Os meus antepassados, por parte de pai, eles eram cristãos. Meu avô, Eurico Nunes, talvez muitos não, mas talvez alguns dos mais antigos aí em Itaperuna devem ter ouvido falar. Meu avô, na década de 1920, 1930, até 40, ele andava muito nessa região aí norte do estado do Rio e sul do Espírito Santo. E ele tinha um chamado para a obra missionária. Embora ele tivesse sua propriedade, cultivasse lá o seu café, os seus animais, cuidassem dos seus animais, mas ele gostava muito de evangelizar os vizinhos. Ele fez parte, se eu não me engano, de uma associação de casas de orações que tinha em Carangola. Por que eu estou contando isso? Para chegar nessa questão de feitiçaria, de mediunidade. E uma certa feita, já por volta de 1940, mais ou menos, ele foi residir numa região bem ao norte do estado do Rio, divisa com o Espírito Santo. E lá havia uma família de pessoas queridas, mas que não eram conhecedoras do Evangelho. E essa família foram exatamente os meus avós maternos. Sabiam? Meus avós maternos moravam nesse lugar que ficou perto de onde foi morar o senhor Eurico Nunes com a família. E na casa do meu avô materno havia um centro espírita, porque eles consultavam os médiuns, os feiticeiros. E quando eles ouviram, a história que me passaram foi essa, quando eles ouviram que o senhor Eurico tentavam mudá-los de religião, mudar o povo ali de religião, eles se revoltaram. E nessa revolta, pelo que um dos meus tios me contou, fizeram até uma certa ameaça de, caso o meu avô Eurico os visitasse para falar de religião, que eles iam dar uma surra nele, porque eles não queriam ouvir falar de uma outra religião. Eles estavam seguindo a religião deles. Mas acontece, meus queridos irmãos, que quando o Senhor está trabalhando na vida de quem está avivado, ele vai fazendo a obra, mesmo que a pessoa não perceba. E uma certa ocasião, uma das minhas tias, a mais nova, ficou muito doente. E naquela ânsia de buscar a solução para a sua enfermidade, a minha avó resolveu pedir aos crentes que orassem pela sua filha. E caso a sua filha fosse curada, ela ia ser crente também. E meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, a minha tia foi curada. E aí eles resolveram convidar o senhor Eurico Nunes para falar dessa nova religião. E foi quando meu avô teve a oportunidade de lhes anunciar a salvação em Jesus Cristo, de lhes anunciar uma necessidade de um avivamento, mudança, de um avivamento começando por mudança dentro da sua própria casa. E graças ao poder salvador de Jesus Cristo, o Evangelho entrou naquela casa. E aquele local onde funcionava essa religião, que nós respeitamos, queremos sempre deixar claro aqui, e sempre falamos assim na escola dominical, lá na igreja, nós não criticamos nenhuma religião, respeitamos. Porém, nós temos que deixar dito que a mediunidade, a feitiçaria, os ídolos, não condiz com o avivamento. E graças ao Senhor, a minha avó, meu avô materno se converteram, os meus tios, a maioria deles se converteram, incluindo a minha mãe, é óbvio, né? Que veio a casar com um dos filhos do senhor Eurico, que foi meu pai, o senhor Tércio Nunes.
E a bênção de Deus está aí. Há poucos dias eu estava assistindo um vídeo de uma igreja lá de Iguaçuí, e meu primo, que reúne na igreja, é, falou para mim: olha, Arlindo, vê aquele tecladista, ele é neto do tio Tunico. Era assim, o tio Tunico era irmão da avó Catarina, que também era dessa religião. E mais, num outro programa, numa outra live, o meu primo falou: tá vendo aquela mocinha ali? É bisneta, neta e bisneta. Meus irmãos, vale a pena pregar um evangelho de transformação, não esse evangelho de oba-oba como se vê nos dias atuais, na verdade, mas que o Senhor nos ajude a viver esse padrão. Agora, que o Senhor nos dê sabedoria, meus irmãos, para deixar de lado essas coisas de ocultismo, estas coisas de superstição, né? E vamos viver novamente esse padrão do Evangelho. Avivamento, outro item. Avivamento é o firme compromisso de cumprir todos os estatutos e juízos do Senhor. Isso significa que, quando nós nos convertemos, nós precisamos assinar, não assinar num papel, mas assinar na nossa alma, no nosso coração, um termo de compromisso, de sermos fiéis cumpridor dos estatutos e juízos que o Senhor tem estabelecido. Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, ele nos deixa essa exortação. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então, meus amados irmãos, avivamento precisa de compromisso, comprometimento. Mas é compromisso sério, tem que ser encarado com muita seriedade. A igreja não pode funcionar, eu vou no dia que eu quero, eu não vou no dia que eu não quero, eu testemunho no dia que eu quero, eu não testemunho. Não, tem que ter uma firmeza, um desejo, uma alegria também, não fazer nada por obrigação, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o presbítero vai me chamar a atenção. Não, nós precisamos, meus amados irmãos, de fazer com muita alegria, e é bom mesmo, ser um crente no Senhor Jesus. Olha, eu não sei poucos aí me conhecem, né, mas talvez até o irmão Jorge não me conheça tanto, não saiba o que eu vou dizer. Eu fui batizado mais ou menos com 17 anos, portanto, hoje já se vão lá 54 anos de carreira na obra do Senhor. Antes de ser batizado, eu era criado na igreja, vivia o movimento da igreja, portanto, sempre estive enfronhado ali, mas não quer dizer que eu era comprometido, não havia compromisso. Uma coisa é você ir na igreja que o pai vai, a mãe vai, você vai porque gosta de ir, ou porque não gosta, mas tem que ir, né? Quando é criança é assim. Né? Tanto é que quando fica jovem, muitos deixam de ir, porque agora já o pai não pode obrigá-los mais, então, né, acabam não indo. Mas quando você aceita Jesus Cristo, aquela ida porque era obrigado, deixa de ser obrigado, você passa a ir porque quer ir, porque você aceitou, entendeu o que foi o chamado do Senhor. E eu tive essa grata experiência de aceitar o Senhor. O tempo não é suficiente aqui, a gente não tem muito tempo para contar a nossa experiência, mas fica para uma outra ocasião. Olha, eu quero dizer, se tem jovem ao nosso alcance, vale a pena.
vale a pena servir e seguir o Senhor Jesus. Tá bom, meus queridos? Então, avivamento é o firme compromisso de cumprir todos os juízos, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Avivamento é renovação do compromisso com o Senhor. Renovação, conforme está segundo Reis, capítulo 23, versículo 3, né? O rei Josias se pôs em pé, é o rei que nós estamos nos baseando para estudar sobre avivamento. Ele se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor. Essa aliança dizendo assim, que eles queriam seguir e guardar os mandamentos, os testemunhos, os estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Olha que livro abençoado, que livro que estava escondido. Como é que está? Falando em livro, como está a sua Bíblia? Como que você está usando a sua Bíblia? Será que ela está como esse livro que Josias encontrou lá no templo, escondido? Eu espero que não, né? Mas se por acaso algum dos nossos queridos irmãos não tem o hábito de ler esse livro diariamente, passe a tomar daqui para frente esse hábito. Eu estou convencido, meus amados irmãos, de que a leitura das Escrituras, tal como está ali, ela é suficiente para nos esclarecer toda e qualquer dúvida. Tá bom? É uma dica que eu lhes passo. Mas, você pode dizer, mas eu li isso, irmão Lido, mas não entendi. Não tem problema. O que você não entender, ou você pergunta a algum irmão mais experiente, ou você ler novamente, ora, e eu tenho certeza, em um momento você vai entender. Porque não há nada oculto. É tudo muito bem revelado. E nós só sabemos o que é necessário também. Nós não temos conhecimento de tudo que o Senhor tem de propósito. Nós sabemos o que é necessário para saber. Tá certo? Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos. Avivamento também é renovação do compromisso e aliança com o Senhor, né? Nós vimos isso agora e vamos então agora ver que avivamento produz conversões. Uma igreja avivada, não só a igreja, mas o irmão. O avivamento ele não é coletivo, ele pode ser individual, porque se eu me sinto avivado, eu vou contagiando outros. Se eu não me sinto, eu não posso fazer nada. Então o avivamento ele começa com um, vai se expandindo. Então o avivamento ele é uma ferramenta para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vá alcançando corações, vá alcançando vidas que precisam de serem salvas, conforme está em Atos capítulo 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Elas eram fortalecidas na fé porque elas observavam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Está no versículo anterior, versículo 4. E dia a dia aumentavam em número, havia conversões. Havia conversões. Às vezes eu penso, hoje, eu tiro pela igreja em Madureira, onde nós nos reunimos, há tão poucas conversões, eu fico pensando, Senhor, será que nós não estamos observando essas decisões dos apóstolos, essas decisões dos presbíteros lá de Jerusalém? Será que é por isso que nós não temos visto conversões? E quantas vezes nós vemos pessoas que chegam, se dizem que se convertem, ficam conosco um tempo e daí a pouco saem, vão para outros locais, para outras igrejas, né? Igrejas entre aspas. E parece que nós somos apenas umas incubadoras de crentes,
Quantos já passaram por Madureira, por exemplo, e hoje estão em outros locais denominacionais, estão em outros rebanhos, vamos assim dizer. Nós estamos aqui queixando, mas dizendo para a igreja de Itaperuna que nós precisamos estar sendo observadores das decisões apostólicas, das decisões dos irmãos lá de Jerusalém, ou seja, nós temos que observar os ensinos neotestamentários. A igreja dos irmãos, ela tem esse viés, esse princípio de seguir tão somente o que está no Novo Testamento. Um servo de Deus chamado Mackintosh, ele escrevendo, ele é autor de vários livros do passado, mas eu li um livrinho que ele escreveu sobre o Apocalipse, sobre os eventos futuros. Ele nos ensina que ao ler, por exemplo, certas passagens nos evangelhos, nós temos que discernir quando é que o Senhor está falando à igreja, quando é que o Senhor está falando aos judeus e quando é que o Senhor está falando aos gentios. Então nós temos que buscar esse discernimento, porque nem todos os textos nas Escrituras dirigidos diretamente assim à igreja. Às vezes é um texto para os judeus, às vezes é um texto para os gentios, e na grande maioria é um texto para a igreja. Portanto, que o Senhor nos ajude, meus prezados irmãos, a viver essa experiência para provocarmos esse novo nascimento tão necessário, né? Agora, já chegando mais para o final do nosso estudo, mas nós não queremos deixar de reportar sobre o texto da lição, porque nós estudamos de uma maneira um pouquinho diferente, né? Nós buscamos os textos durante a semana e extraímos dali os tópicos, mas vamos ver alguma coisa no texto de hoje que está na lição. Nós vimos que o rei Ezequias, no versículo 2, ainda tão jovem, né? Olha, eu fico assim admirado, 8 anos ele assumiu o reinado. É claro que ele deve ter os seus tutores ali até alcançar a idade de discernimento para assumir os compromissos de governo. Mas ele foi um rei que não se desviou, como diz o texto aqui, nem para a direita nem para a esquerda. Ele andou nos caminhos do Senhor, ele seguiu os caminhos do seu antepassado Davi. Então, ele começou muito bem o seu governo, porque ele começou buscando o Senhor, o Deus eterno, né? E nessa busca nós observamos que ele manda agora fazer uma reforma no templo. No capítulo 22, versículos 3 até o versículo 7, ele manda reparar os estragos na casa do Senhor. Isso com 18 anos. Como eu já disse no início, a casa do Senhor era a habitação de Deus entre o povo naqueles dias, né? É claro que quando veio o Senhor Jesus, ele falou para aquela mulher samaritana que não era mais em Jerusalém, nem em Samaria, mas o Senhor estava no coração, né? O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, quer dizer, em qualquer lugar onde nós estivermos, o Senhor está conosco. Mas aqui nesse assunto da lição, ele começa um avivamento nesse sentido, de buscar reparar o templo. E como foi a grande surpresa, né? A grande surpresa é que quando ele manda fazer essa reforma, ele encontra ali o livro da lei, né? Versículo 8, 9 e 10. Achei o livro da lei na casa do Senhor, e Ilquias entregou o livro ao escrivão lá, Safã, e este leu o livro. Um livro que estava escondido, estava esquecido, talvez estava perdido, né? E naquela reforma ele achou o livro que estava ali.
Aqui nesse segundo tópico, aliás, terceiro tópico, nós podemos observar 4 itens. Né? Primeiro, que o escrivão ali, o escriba, né, Safã, ele leu o livro diante do rei Josias. Deve ter sido um momento assim especial, né? É, aquele escriba pega aquele rolo e vai desenrolando, talvez empoeirado pelo tempo que estava ali guardado, quem sabe até escondido, né? E ele vai lendo esse livro e relatando ao rei tudo aquilo que estava escrito, e parece que eu fico vendo o rei Josias, aquele jovem ali, atento, com os olhos grudados ali no escriba, lendo aquele livro. E nós observamos que no versículo 11 ele ficou consternado com as informações contidas naquele livro precioso. Versículo 11, ele cai em consternamento, diz que ele rasgou as suas vestes. Meus irmãos, aí eu volto a dizer da importância da palavra de Deus, né? E no versículo 13, em função de tudo que foi lido, ele reconhece os pecados cometidos pelo povo. Versículo 13, né, ele diz assim, Josias, né? Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, né? Que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Olha, querido, se no tempo do rei Josias ele reconhecia a importância daquele livro, quanto mais hoje, irmãos, quanto mais hoje que nós temos a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, com a parte do Novo Testamento bem assim didática, bem esclarecida para todos nós tomarmos conhecimento, né? Portanto, ele reconhece ali no versículo 13 os pecados cometidos pelo povo. E eu observei nesse assunto, irmãos, uma coisa que é, 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 é até assim bem diferente do normal. Porque o Senhor Deus usa aqui uma mulher, a profetisa Uda, como porta-voz para falar ao rei. Nós temos esses textos nos versículos 14 até 20, não vamos ler, o nosso tempo está correndo, eu acho que eu estou tomando muito aí o tempo dos meus queridos irmãos, mas essa profetisa foi usada por Deus. Aí, às vezes tem gente que faz tanta objeção ao ministério da mulher, eu quero respeitar a posição dos irmãos na localidade, mas dizer, quando Deus quer usar, nós não podemos impedir. Né? Ele aqui usou essa senhora, essa profetisa Uda, para falar ao coração do rei, explicar, expor o que havia sido encontrado naquele livro. Então, meus amados irmãos, conclusão, nós queremos concluir essa lição da Escola Dominical dizendo que a Escritura é a mesma nos nossos dias. Se queremos avivamento, nós temos que entender isso. A cada dia somos ensinados a nos corrigir dos maus caminhos e viver em plena comunhão uns com os outros e com o Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do avivamento. Né? Esse é o verdadeiro sentido da nossa vida em Cristo. Esse deve ser o nosso propósito. Avivamento não é uma radicalização religiosa. Não é, infelizmente, eu não gosto de ficar citando exemplos, porque por esses, como eu falei, 54 anos de igreja, eu já vi tanta coisa acontecer, tanta coisa absurda. Teve uma época que
surgiu um movimento que dizendo que avivamento eram as senhoras usarem vestidos longos arrastando no chão, as mangas cobrindo todo o braço. Outra ocasião, disseram que avivamento eram os homens usar paletó e gravata e chapéu na cabeça. Enfim, cada época vai surgindo um modismo tentando dizer que isso é avivamento, mas avivamento não é isso, meus irmãos. Avivamento é a busca dos ensinos na palavra do Senhor e viver o amor que Ele tem nos ensinado, a compaixão uns pelos outros e sermos fiéis a Ele e sermos assim aqueles que amam a vinda do Senhor. Isso que eu entendo por avivamento. Que o Senhor nosso Deus, que o Senhor nosso Deus abençoe os queridos irmãos aí da igreja, e desculpem se nós ultrapassamos um pouco o tempo, mas eu procurei trazer uma dissertação desse tema para despertar os meus queridos irmãos a entender como as Escrituras nos falam desse assunto. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Ele.